Oi, turminha. Eu sou a professora Messia e hoje nós vamos falar sobre reta, semi-reta, segmento de reta, ver as suas características e as diferenças. Também vamos falar sobre os tipos de retas. E o que é uma reta? Bom, veja aqui o que o menino disse. Trace uma reta, desenhe uma reta que passe pelo ponto A e B. Essa reta ele chamou de R. Então veja só, nós nomeamos a reta com a letra minúscula do alfabeto e os pontos com a letra maiúscula do nosso alfabeto. O conceito, o que é uma reta, diz o seguinte, que não tem nem início nem fim, tá? Ela sempre vai, ter outros pontos infinitamente. Aqui nós já vamos falar sobre semi-reta. Diferentemente da reta, que não tem fim e nem início, a semi-reta ela tem um princípio, um início, mas ela não tem fim. Então significa que ela vai ter uma origem, olha só, semi-reta de origem S, que passa pelo ponto A, mas não tem fim. Agora nós vamos falar sobre segmento de reta. O segmento de reta, ele é uma parte da reta. Veja só o que o nosso colega diz. A parte da reta entre A e B, que inclui esses dois pontos, nós chamamos de segmento de reta. Observe que se eu for contar de A até B, o meu princípio é o A e o meu fim é o B. Ou então, se eu fosse de B até A, o meu princípio é B e o meu fim é o A. Então, segmento de reta é uma pequena parte da reta, é uma determinada parte da reta que tem princípio e fim. Conhecendo os tipos de reta, gente. Vejam só, aqui eu tenho duas retas e elas estão apresentando a mesma distância uma da outra, e se eu continuasse a fazer aqui, a desenhá-las, elas iam continuar infinitamente. Quando essas retas não se tocam, não se cruzam, tá? Elas são chamadas de retas paralelas, porque elas não possuem nenhum ponto em comum. Elas podem vir na vertical, horizontal, inclinada, mantendo essa distância sem haver um único momento o cruzamento entre elas, nós chamamos de reta paralela. Existem também retas que se encontram aqui, em um único ponto. Essas retas, elas são concorrentes. Retas concorrentes, elas apresentam um único ponto onde elas se encontram no plano. Observe aqui a reta A, B, C, D, E e F, todas elas se encontram nesse ponto aqui. Depois, elas seguem infinitamente o seu caminho. Quando as retas concorrentes apresentam ângulos de 90 graus, a partir do seu encontro, eu chamo estas retas de perpendiculares, porque elas apresentam 4 ângulos retos ou de 90 graus. Observe, aqui é um ângulo reto, 2, 3, 4. Então, elas são concorrentes porque há este ponto de encontro, mas também são perpendiculares por formarem 4 ângulos retos. Observe as retas paralelas nos polígonos aí em destaque. Aqui no quadrado. A que está oposta a essa, elas têm a mesma distância, lado a lado, Então, elas são retas paralelas. No trapézio, ele tem aqui essa reta vermelha juntamente com essa, elas são paralelas, mantêm a mesma distância. Porém, esse lado com esse, a gente percebe que aqui está mais distante, aqui já está encurtando a distância entre elas. Então, o trapézio só possui um par de lados paralelos. Já o paralelogramo, o quadrado e o retângulo, eles possuem 2 pares de lados paralelos.
Bons estudos a todos e até a próxima aula.